Olá, aqui é a Carmelina Espíndola e esse é o Papo com Logista, essa série especial Coronavírus que nós estamos fazendo aqui no canal. Né? Esse momento tão crítico, tão difícil e para todos com certeza, de alguma maneira todo mundo é impactado e é importante agora nesse momento a gente fazer algumas reflexões, tomar decisões mais adequadas, mais corretas, especialmente porque toda ação gera uma reação, né? Toda decisão gera consequências. E nesse momento que já está complicado pela própria natureza do momento, né? Uma decisão errada acaba complicando mais ainda. Então, antes de começar o nosso papo, eu sempre lembro que é importante você, quem gosta de ouvir, né, acessar também através das nossas plataformas de podcast, Spotify, Apple, enfim, todas as grandes plataformas de podcast, nós estamos lá presentes, é só procurar lá, falando de lógica, você encontra a gente, né? Outra coisa importante que eu quero lembrar você, tem muita gente que assiste os nossos vídeos e esquece de deixar seu like, fazer o seu comentário, de compartilhar, ou mesmo de se inscrever no canal. Né? Como é importante isso para o canal? Se você gosta dos nossos conteúdos, se você gosta dos temas que a gente traz aqui, dos debates que a gente propõe, enfim, desse conteúdo todo, é muito importante você dar essa força para o canal. Né? É uma reciprocidade, não custa nada para você e para a gente é muito importante. Beleza? Bom, então vamos retomar nossa reflexão de hoje. Eu quero começar fazendo uma análise de cenário. Nesse momento, quando a gente olha para o entorno, né, a gente percebe que cada um, a sua maneira, ao seu jeito, está sendo fortemente impactado. E muitos acabam se desesperando, ficando em pânico. Isso gera um transtorno pessoal bastante grande, né? E eu digo isso porque muitos lojistas acabam entrando em contato comigo, procurando orientação. Estou fazendo consultoria, várias consultorias agora nesse momento, justamente com o objetivo de tentar dar um discernimento, um planejamento mais adequado para que se tome as decisões mais corretas, né? Mas antes de falar um pouco disso mesmo, da parte da gestão e do que a gente pode fazer em termos das nossas equipes, compras, as vendas, a gestão financeira, que todo mundo está com graves problemas dessa natureza, né? É importante a gente entender esse momento, né? E fazer uma reflexão onde a gente busque beber em fontes de sabedoria. Eu acho que esse é o ponto mais importante, não é? Olhar para quem já vivenciou, para quem experienciou, para quem já pensou e tirou proveito de momentos críticos, quem já viveu grandes conflitos na vida, né? E esse é um ponto que eu gosto de trazer, onde a gente percebe. Eu vou contar uma história aqui que me ocorre agora, que me lembra, de ela é uma atleta, uma para-atleta famosa, né, no Brasil, brasileira, a Rosinha. Ela foi recordista mundial de arremesso de peso e tal. E eu me lembrei agora da história dela, que eu acho que ela vai enriquecer muito esse pensamento para que a gente reflita melhor. Né? E às vezes a gente nos acalma e nos dá elementos para que a gente raciocine de maneira mais adequada. Eu me lembro que, assistindo um depoimento dela, inclusive já usei até muito esse assunto nas minhas palestras, nos meus treinamentos, contando, né, compartilhando essa história dela, né, que é uma história verdadeira, uma história real. Tem, se vocês pesquisarem aí no YouTube, vocês vão encontrar esse depoimento dela, né, onde ela diz que, contando a história dela, o princípio da vida dela, ela é uma pessoa pobre, empregada doméstica, negra, enfim, sofria muitos preconceitos, tinha uma autoestima muito baixa, achava que tinha pouco valor, enfim, não se via como uma pessoa feliz, muito pelo contrário, né, se sentia muito para baixo, uma autoestima realmente muito baixa. Né, e, para complicar ainda mais, ela sofreu um acidente. Né, um motorista de caminhão bêbado atropelou ela e passou por cima da perna dela. E isso fez com que ela acabasse perdendo a perna. A perna dela foi amputada e ela acabou, como nas palavras dela mesma, dizendo que, além de todos os estigmas que ela já tinha, de preconceito que ela sofria, de pressão que gerava essa autoestima nela, agora ainda mais um que era deficiente física, porque ela perdeu a perna. E isso
a colocou num estado de depressão, de muita tristeza, realmente de perder completamente o valor na vida, né? De reconhecer o valor da vida. Fazendo fisioterapia no tratamento de recuperação dela e tal, o professor o orientador dela, o preparador físico dela, né, percebeu que ela tinha alguns talentos e convidou ela para alguns talentos físicos para participar do treinamento. E ela, por absoluta falta de opção, foi, né, mas por ir, sem ter muitos objetivos ou até sem objetivo nenhum, mas foi por ir. E acabou que ela se descobriu como uma exímia arremessadora de peso. Né? E esse instrutor acabou inscrevendo ela em concursos e competições e tal. Ela acabou se tornando uma recordista mundial, uma atleta medalhista paralímpica. Hoje é uma pessoa muito bem sucedida na vida, com grandes patrocínios. Enfim, construiu uma carreira de sucesso, uma carreira internacional e tal. E, concluindo esse raciocínio, ela deu o seguinte depoimento, que foi preciso ela perder uma perna para que ela conquistasse tudo que ela conquistou, porque a partir desse momento é que ela foi descobrir todo o potencial dela. Não é? Porque ela só enxergava o lado ruim, ela só enxergava os estigmas, ela só enxergava o preconceito, ela buscava as referências fora para se comparar e se depreciava. Não é? Quando ela deixou de fazer isso, mesmo aumentando um pouco mais ainda na mente dela, inicialmente, as limitações que ela tinha, foi quando ela de fato cresceu e se tornou uma pessoa feliz, realizada, né? Pôde não só se realizar pessoalmente, mas inclusive se realizar financeiramente, ajudar a família e etc. Por que eu estou trazendo essa reflexão? Porque a gente é muito arrogante, a gente tem muita pretensão, não é? A gente quer determinar como que as coisas devem ser. E o mundo é o mundo, a vida é a vida. A Terra continua girando aí e as coisas acontecendo aí pelo universo, a gente queira ou não. Então, existem muitas coisas, a absoluta maioria das coisas, que não estão sob nosso controle. Não depende do que a gente quer. Existe uma diferença enorme entre o que a gente quer, o que a gente deseja e a realidade, os fatos, como eles acabam acontecendo. Então, na verdade, o que está sob o nosso controle é a percepção, é como a gente percebe a situação e como que a gente lida com essa percepção que a gente tem. Não é? Então, e é isso que faz a diferença. E a sabedoria, ela reside exatamente nessa interpretação da situação. Como eu interpreto, como eu lido com a situação. Então, tanto que, e aí já entrando numa seara que não é a minha, uma praia que não é a minha, mas simplesmente comentando, a gente vê muitos psicólogos tratando de ansiedade, de depressão, porque as pessoas escapam do presente, não é? Ou ficam sofrendo por coisas do passado, não é? Porque eu não devia ter feito assim, por que eu fiz aquilo, por que eu deixei de fazer, etc. e tal. Enfim, sofrendo por algo que é absolutamente impossível de se mudar. Foi, acabou. Então, sofrer por algo que já foi, realmente não faz o menor sentido. Não é? Tentar refazer o que está eliminado, né? o que já foi. Assim como sofrer pelo futuro. Né? Tentar se angustiar sem saber exatamente o que vai ser amanhã. É como a gente comenta, cai um meteoro aí e pronto, mudou tudo. Ou esse exemplo da Rosinha, você sofre um acidente achando que aquilo vai ser a destruição da sua vida e de repente aquilo é a construção da vida e não a destruição. Então é muita pretensão da gente ficar nessa angústia e tal, querendo determinar como é que as coisas devam ser. E, na verdade, é muito mais a percepção que a gente tem e o que fazer com o que a gente lida. Não é? É como a própria dor em si, a dor é amiga. Não é? Quando as pessoas que não sentem dor, elas sofrem, correm riscos seríssimos, né? Porque a dor é sensibilidade, a dor faz com que você procure ajuda. Um dente dói faz com que você vá no dentista, senão aquilo vai se destruir, pode até matar você, por incrível que pareça. Né? E assim, uma dor, uma ferida que dói para que você trate dela. Então, na verdade, ao invés de reclamar, a gente agradece, porque graças a ela que te deu o alerta, que fez com que você fosse buscar a solução para aquela ferida, para aquele problema que foi a causa dessa dor.
Não é? Então tudo é uma maneira de encarar. Assim como se eu quiser ficar forte, é puxando peso. Não é? Então, quando esse esforço, né, esses obstáculos que me obrigam a exercer toda a minha energia, a buscar todo o meu conhecimento, é que fazem, que me tornam muito melhor. Não é? Então é importante, eu estou fazendo todo esse preâmbulo muito mais filosófico, mas é porque é importante, a mente é fundamental. Não adianta eu achar que eu vou liderar um time, ou que eu vou fazer parte de uma equipe, ou que eu vou conquistar grandes vitórias, se a minha mente está desorientada. Então, o primeiro passo é botar a cabeça no lugar, exercitar essa humildade de que a gente não tem controle sobre tudo, as coisas não vão ser exatamente o que a gente quer que sejam, não é? Mas como que a gente lida com o mundo e o que está sob a minha determinação, o meu poder de exercer influência e agir. Quando? Hoje. Dá o passo hoje, o passo amanhã e um dia de cada vez. É assim que a gente vai fazendo e realizando grandes jornadas. Não é verdade? Então, trazendo para o nosso ambiente empresarial, esse é o momento da gente entender. Bom, existem fatores, eu tenho visto aí esse grande, enorme debate de se deve abrir, não deve abrir, onde muitos que defendem uma posição, por exemplo, para abrir, imaginando que se fosse abrir, simplesmente ia voltar tudo ao normal, é só a gente ignorar que tudo bem. Não é assim, a gente sabe que não é assim. Então a gente precisa estar preparado para enfrentar esse desafio. Não é? O segundo passo então, entendendo isso, bom, nós vamos enfrentar, nós estamos entrando na crise, não é? Estamos começando uma jornada difícil, cheia de obstáculos, e aqueles que tiverem a cabeça no lugar, a frieza de raciocínio, buscar a sabedoria, as informações mais corretas, tomar as decisões mais sensatas, é que vai conseguir atravessar. Não é? Crise, a gente passa por ela. Não tem como você desligar a crise ou sair dela. Não é? É impossível, a gente está no meio, é como enfrentar uma tempestade. Não é? Tem que procurar abrigo, o melhor caminho e se manter vivo, e ela vai passar, com certeza ela vai passar. Né? Assim como essa crise, assim como essa pandemia, ela vai acabar. O mundo já passou por diversas. Né? A gente, quando busca na história, a gente vê quantas e quantas vezes o mundo já enfrentou graves pandemias, e o mundo está aí, a gente está aqui. Né? E assim como essa também, ela vai passar, a gente vai... O importante agora é como que nós vamos passar. Então, primeiro, não entrando em pânico. Segundo, entendendo que existem coisas que não estão sob nosso controle e existem coisas que estão. O que está sob nosso controle? Isso é que é importante entender. É começar a analisar que, primeiro, se eu simplesmente fechar minha empresa ou demitir meus funcionários, isso não vai resolver. Muito pelo contrário, a gente vai agravar muito mais a crise. Então é olhar e ver, primeiro, em estados de calamidade, de pandemia, de crises mundiais, como essa que nós estamos atravessando, é onde o Estado vai socorrer. Não tem plano B, não tem alternativa. Não é? Se a gente procurar nos maiores centros de estudo, com os maiores especialistas que entendem desse assunto, que convivem com esse assunto, não é? A Universidade de John Hopkins, MIT, enfim, né? Os grandes estudiosos, os grandes economistas que analisam, entendem, têm ferramentas, estudos estatísticos, históricos e etc., que analisam todos esses dados, são unânimes, assim como as grandes instituições mundiais têm se posicionado. Então a gente sabe disso. O nosso governo atrasou um pouco, está aí nesse debate, mas isso também faz parte, é o momento que a gente está atravessando, alguns conflitos que a gente vem vivendo, mas isso vai sair, já começou a sair. Então vai ter ajuda de folha, é importante então equacionar isso, não é? Já estão sendo desenhadas, já estão praticamente aí na agulha para sair algumas linhas de crédito. Então, e aí é o outro ponto que eu quero trazer para você. Né? O que você tem que fazer, o que você pode fazer, que está absolutamente sob o seu controle e que você pode se organizar no sentido de ter ferramenta técnica e errar menos. Isso é o mais importante agora. É a gente eliminar as margens de erro ou reduzir ao máximo que a gente pode. Concorda comigo? Então, o que a gente pode fazer? Da minha parte, a minha especialidade, a minha vida como consultor, nesses últimos 30 anos, tem sido exatamente recuperação de empresas.
Muita gente, eu até costumo brincar com os empresários, né? Quando tá bom, pouca gente me chama. É muito raro alguém me chamar quando a situação tá boa, tá em crescimento, onde era a hora não, você tá com caixa, o movimento tá bom, o faturamento tá legal, é hora de você reestruturar e fazer os realinhamentos, se fortalecer, né? Mas infelizmente a gente é assim, né? A gente espera a coisa complicar para ver o que faz. Então, nesse momento, o que eu posso dizer para você é o seguinte: eu tenho muita experiência, já enfrentei enormes desafios. Não é? Eu até procuro, é uma política minha, até dentro da minha ética, da minha maneira de perceber, eu costumo não divulgar meus clientes e tal, porque eu acho que são coisas muito particulares. Mas uma coisa é certa, a gente já enfrentou situação onde, quando o cliente me chamou a uma rede de lojas, uma dentre N, né, dentre várias, e que a gente olha o quadro, eu sou bastante franco, né, já tive que ser bastante franco de olhar e falar assim, não sei se vai dar. Não é? A situação está muito crítica, os ativos estão, né, praticamente inexistentes, o passivo está lá em cima, não tem muito o que mexer, o estoque está ruim, as lojas estão desalinhadas, vai ter que mexer nessas lojas e mexer na equipe, etc, etc. Enfim, a gente tem um histórico assim bastante interessante de grandes viradas, empresas que realmente tinham sido dadas como perdidas e hoje estão aí expandindo, abrindo lojas, cresceram muitas, não é? E a gente tem várias histórias como essa para contar, não é? De experiências. E qual que é o lado bom? É como no início do nosso papo eu estava dizendo, o que me fez perder medo de cara feia, o medo da situação mais crítica, foi exatamente vivenciar essas situações críticas. Então isso vai dando para a gente a maneira de olhar mais adequada, mais correta. A gente olha para o problema e diz o que eu posso fazer, o que tem. Não é? Então, trazendo para um modo prático aqui, quais são os problemas hoje que as lojas estão enfrentando? Primeiro, muitos lojistas estão Hermelino, o que eu faço com as minhas compras, com os meus pedidos? Ora, vai ter que reavaliar. Não é? É fundamental reavaliar, reduzir as previsões de faturamento, tentar ver quais são os canais. Existem várias sugestões. Não é? Eu até recomendo muita cautela, muito cuidado, porque tem gente querendo sair, montar a loja virtual agora, sem ter expertise, sem ter ferramenta, sem estar com o cadastro dos produtos organizados. Cuidado, dê um passo de cada vez. O que eu digo é o seguinte, não é necessário que você monte uma loja virtual, mas você pode digitalizar a sua operação. Existem as redes sociais, como o Instagram, como o próprio WhatsApp, os cadastros de produto. Existe a recuperar um pouco, depende da região do país, tem um nome, mas é sacoleiras, né? Como? Transformar a própria equipe em vendedores externos, entre aspas. E cada um tem, a equipe está em casa, não está trabalhando, a loja está fechada essa semana, então que tal a gente fazer contatos com clientes, fazer a sacola, tem o POS, a maquininha do cartão, tem links que você pode fazer cobrança, enfim, existem algumas alternativas que você pode ir trabalhando de maneira a não comprometer, não desobedecer a lei, o lockdown, né, o fechamento, o contato social, mas ao mesmo tempo não deixar de fazer negócio, telefone, WhatsApp, foto, Instagram, ir fazendo o contato, mantendo a rede de relacionamento. As necessidades continuam existindo, não é porque as lojas estão fechadas ou param que as necessidades deixaram de existir. Então a gente sabe que isso evidentemente muda de segmento para segmento, alguns têm muito mais, são essenciais, outros nem tanto, mas que também não deixam de ter as suas demandas, e assim por diante. Quer dizer, ir exercitando a criatividade e tentando ver como que é possível fazer. Outro problema que muitos têm me procurado com isso, a preocupação com a carteira de recebíveis, especialmente quem tem crediário, é entrar em contato com os clientes, saindo agora, vamos acertando, dando desconto, puxando. Tem lojista que está negociando, por exemplo, ligando para o cliente e propondo trocar o crediário. Se o cliente antecipar, parcela no cartão com desconto. Dá um descontinho, parcela, joga para o cartão. Por quê? Com isso,
consegue, a loja resolve o problema do cliente, o cliente tem uma vantagem, além de não ficar inadimplente, não é? Consegue eliminar essa dívida com um desconto e a loja consegue fazer uma antecipação de recebível, porque cartão de crédito você consegue fazer antecipação. Então essa é uma solução estratégica e muitos têm conseguido fazer negociações dessa natureza. Então a gente parando e olhando, você vê que vai encontrando soluções e alternativas de solução para você ir dando os passos necessários. Né? Agora, existe um outro fator, e está agora para sair, que são as linhas de crédito subsidiadas, provavelmente aí pouco, 0,5%, 1% acima da Selic, ou seja, algo aí em torno de 4% ao ano. Então, são linhas realmente subsidiadas que vão dar o fôlego necessário, especialmente para as pequenas e médias empresas, as micro, pequenas e médias, que são as mais vulneráveis, né? As grandes companhias têm funding internacional, existem outras, enfim, é outra linha e não é o nosso público aqui, né? Eu acho que eles nem me assistem, mas, então, a gente sabe que estão saindo linhas agora. Então é fundamental que você se organize. Uma alternativa, e eu digo isso com muita seriedade, uma alternativa é você, fazendo um parênteses aqui, a maioria dos lojistas não valoriza a retaguarda. Valoriza muito mercadoria, ponto, equipe de vendas e tal. Claro que isso é fundamental, mas não é só isso que faz uma empresa. Uma empresa tem a sua retaguarda, que é a gestão, que é o cérebro, distribuição, compra, os controles financeiros, DRE, o controle de gastos, despesas fixas, variáveis, o controle de markup, giro. É isso que dá rentabilidade para uma operação. Não é? E especialmente fluxo de caixa. Então, fluxo de caixa agora, nesse momento, é fundamental, porque é ele que vai dimensionar a sua demanda de capital de giro. Como você vai calcular? Por que eu digo isso? O que é fluxo de caixa? Não é? É a demonstração, é o demonstrativo de entradas e saídas de recebíveis, de valores, de caixa, né? de dinheiro, a liquidez da empresa. Então, como é esse fluxo de entrada e saída? Bom, o para trás ou o do mês a gente sabe, porque eu tiro quanto que eu tenho para receber esse mês, quanto que eu tenho para pagar esse mês, e um menos o outro eu vejo se mais o saldo que eu tenho, se isso é suficiente, se vai faltar, se vai sobrar. Não é assim? Ou seja, o meu fluxo de caixa, a demonstração ou a apuração do próprio mês, a gente sabe como fazer e é relativamente simples de fazer, não precisa de muito esforço. Agora, quando você precisa projetar, aí complica. Por quê? Porque primeiro você vai ter que fazer vendas parceladas, você vai ter que financiar ou no cartão de crédito ou ainda no crediário para aqueles clientes que são pensionistas, que têm receita garantida, que têm como dar garantias de que, ou demonstrar que tem um potencial de risco menor. Vale a pena você, ao invés de ficar essa mercadoria parada aqui, você trabalhar com esses clientes, não é? E especialmente as vendas com cartão de crédito. Porque vão sair as linhas de crédito, as pessoas vão pegando e vão começar a negociar, vão ter que fazer isso. Então, quando você faz uma venda parcelada, sei lá, em 4, 5, 6 vezes, você precisa distribuir isso, porque quando você vende parcelado em 5 vezes, você também recebe em 5 vezes. Então, e eu tenho que, qual é a minha previsão com esse meu esforço aqui, quanto que eu vou vender? Bom, a minha estimativa é vender X. Esse vai ser o meu foco, a minha meta, o meu esforço de trabalho. Só que nesse X, ele não é único. Não é? Ele tem, eu vou vender uma parte em dinheiro, em cash, uma parte em cartão de débito que as pessoas vão passar, onde eu tenho, além do D+1, do dia que vai cair na minha conta amanhã, que é praticamente o à vista, mas eu tenho uma pequena taxa aí. E eu tenho as transações no cartão de crédito, para 30 dias, quando eu vendo direto para a data, menos a taxa. Então tudo que eu vender hoje, eu vou receber 30 dias depois. Quando eu divido isso em 2 vezes, menos a taxa, metade com 30, metade com 60, e assim por diante. Ou seja, eu tenho um conjunto de recebíveis, de entradas, que se espalham no tempo. E eu preciso olhar isso para entender como é que vai estruturar, vai ser montada as minhas receitas. Para que eu, analisando as minhas despesas, o que eu tenho de despesa? O aluguel, a conta de luz, de telefone, de internet, a minha folha de pagamento, etc, etc. Mesmo nas renegociações. Eu preciso jogar isso numa linha de tempo e analisar, começar a mexer nos botões. Bom, e se eu renegociar com o meu
com o proprietário do meu prédio, o aluguel, ou com a minha imobiliária, X%, que resultado que isso pode me dar? Então, eu tenho que mexer nessa variável e ver como que vai se comportar a partir dessa minha previsão e de receitas, nessa distribuição de tempo, e se eu fizer uma renegociação de folha, entrando agora nesse incentivo que o governo está dando, redução de jornada com X%, eu vou baixar a minha folha, quanto que vai ser a minha previsão de receita e como isso se distribui no tempo. Enfim, aqui é complicado a gente demonstrar, mas o que eu quero trazer é o conceito, que você entenda isso. E isso não é fácil de fazer na mão e nem ficar fazendo de cabeça, é muito difícil. E vai ser um complicador a mais ainda para você dimensionar a sua demanda de capital de giro. Percebe o que eu estou dizendo? Então, o que eu fiz? Como é que eu posso te ajudar? Na minha plataforma, eu tenho, se você acompanha o canal, sabe que eu tenho o Exclusive, que é a minha plataforma por assinatura. Tem uma série de cursos lá, área de vendas, retaguarda, compras, etc. Né? Especialmente na área financeira, eu tenho um especificamente de fluxo de caixa. E chama meu curso de fluxo de caixa mesmo. Onde traz essa ferramenta, onde você consegue parametrizar tudo isso e jogar ali, tira seus relatórios, faz as suas previsões, parametriza e ela vai projetar no tempo. É possível você projetar os próximos 6 meses e olhar o que você vai, quais os enfoques que você vai dar, o que você vai fazer, quais são os esforços que você vai direcionar. Percebe o que eu estou dizendo? Então, a ferramenta é fundamental. É isso que vai fazer a diferença. Não é? E o que eu posso fazer, o que eu fiz como eu tenho dito para os lojistas que a gente está atendendo na consultoria remota, tentando ver o que é possível fazer, não é? Bom, o que a gente fez, o que eu pude fazer é o seguinte, disponibilizar isso, eu disponibilizei para as equipes comerciais, gerência de loja e a equipe de vendedores, 2 cursos. Esses são gratuitos, eu deixei lá gratuitos, são cursos que, evidentemente, têm um valor, não é porque eles não valem nada que a gente liberou, muito pelo contrário, a gente tem, inclusive, recebido esse reconhecimento, ainda bem, muito obrigado àqueles que têm. Eu tenho recebido cada depoimento, assim, emocionante, que eu fico tocado, de fato, por esse feedback, por esse reconhecimento, de entender que realmente é um curso que estava na plataforma e que a gente liberou justamente com essa intenção de dizer, já que você está em casa, então procure ocupar seu tempo de maneira técnica e aprimorar seu conhecimento para que já a gente você retorne melhor, mais forte e mais capacitado, com mais elementos técnicos para que você consiga reciclar alguns conhecimentos e adquirir novos para que você volte melhor ainda, não é? Então, essa foi a intenção. E o outro lado, na parte de gestão de retaguarda, o meu curso de fluxo de caixa, que é um curso que eu vendo à parte por R$ 499, né, R$500 o preço dele, eu dei 90% de desconto, que é a minha maneira de repassar para você a nossa solidariedade, a nossa parceria. Então, quem tiver interesse, e eu recomendo que, se não fizer o meu, faça um outro, mas você precisa ter essa ferramenta. E eu digo para você, de experiência, eu tenho 30 anos de mercado. Eu não conheço sistema que mostre para você, não é, um fluxo de caixa projetado nos níveis que a gente mostra para você. A gente olha no mercado aí, o que a gente vê é o seguinte, você vai faturar 100 mil, então entrada 100 mil, e não é assim, porque você vende no dinheiro, você vende no débito, você vende no crédito para data, você vende no crédito parcelado, tem muitos que tem crediário, tem carteira para trás, tem recuperação de crédito de carteira, tem inadimplência da previsão de entradas do mês, então é uma maçaroca de dados que quando você olha para isso, fala, quanto vai ser? O mês que vem, o outro, eu não consigo olhar, eu não consigo ter essa informação, mas é possível e de maneira simples. Você não precisa ser contador, economista, não precisa ser um administrador com MBA para poder conseguir fazer uma previsão de fluxo de caixa, projetar seu fluxo de caixa. Então, a ferramenta traz isso. Esse curso, exatamente esse conteúdo, onde eu mostro para você passo a passo. Cada aula eu vou dizer assim, aqui você vai fazer assim, agora o segundo passo é esse, o terceiro é esse. Você não tem crediário? Pula isso, entra aqui. E a planilha vai projetar para você. Então, eu estou dizendo isso porque é a ferramenta que vai te ajudar.
É isso que você precisa para que você se prepare e se organize, não é? Até para dimensionar seu capital de giro, te dar elementos para você negociar qual é o percentual que eu preciso reduzir, renegociar com os meus fornecedores. Eu tenho argumentos sólidos porque eu tenho os dados, eu tenho números para apresentar e para raciocinar. Enfim, então eu vou pedir para deixar aqui para você o endereço, entra lá, dá uma olhada. É importante a gente construir, consolidar essas parcerias. Eu acho que nos momentos mais difíceis é que a gente realmente precisa se aliar, construir pontes. Essa união nos torna mais forte e faz com que a gente consiga superar esses desafios e sair muito mais forte, não é? Enfim, então eu quero concluir aqui deixando essa mensagem para você. É importante a gente entender que aquilo que não está sob nosso controle, para de sofrer, não adianta, é bobagem, foca naquilo que está sob seu controle, tenha a convicção, a certeza de que um passo bem dado, você fazendo... Eu não consigo eliminar o vírus do mundo, mas eu consigo fazer a minha parte. E se cada um fizer a sua parte, a gente vai ter... muito maior probabilidade de sair mais rápido dessa situação. Concorda comigo? Então é isso, estamos juntos e não deixe de entrar na minha página, dá uma olhada lá, você é muito bem-vindo. Beleza? Então é isso, te vejo por aí. Um grande abraço.